Olha só, tem um assunto para falar com você, mas antes de chegar no assunto principal, eu vou fazer uma analogia com o futebol. Uma emissora de TV aí divulgou que o histórico dos últimos 2 anos, se eu não me engano, do Palmeiras, entre Palmeiras e Atlético Mineiro, era de 0 vitória para o Abel, 4 empates e 2 derrotas do Palmeiras para o Atlético Mineiro. E aí, o que acontece? A ideia que o programa quis passar é que o Palmeiras não venceu o Atlético Mineiro em 2021 e 2022 não jogou ainda, se eu não me engano. Basicamente deve ser o histórico de 2020 para cá, Libertadores e tal. E o que acontece é o seguinte, olha só como é fácil você pegar números e dar algum sentido para esses números, como se eles representassem ou como se eles fossem suficientemente adequados para representar uma ideia que muitas vezes não corresponde com a realidade. Vou te dizer o que acontece. O Palmeiras não venceu o Atlético Mineiro no ano passado. Legal, mérito do Atlético Mineiro, ganhou 2 jogos do Palmeiras no Brasileirão e foi campeão do Brasileirão. Ok. O Palmeiras não venceu o Atlético Mineiro porque nas estatísticas, quando se colocam essas vitórias, empates e derrotas, não se considera jogos que foram para os pênaltis. Então o Palmeiras teve 2 empates, e eu nem estou dizendo se foi para o pênalti ou não, mas independente disso, só para você, porque as regras mudaram na Libertadores. Mas independente disso, o que é que acontece? O Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro na Libertadores e foi para a final. Aí eu te pergunto, ou se você conhece algum atleticano, pergunte para um atleticano. Você trocaria, né, esses 2 empates que eliminaram o Atlético Mineiro por um histórico menos favorável contra o Palmeiras, mas que de maneira que fizesse uma combinação que quem tivesse passado para a final da Libertadores de 2021 tivesse sido o Atlético? Adianta não ter perdido para o Palmeiras e não ter se classificado? A estatística de repente mostra que, legal, não perdeu para o Palmeiras, mas quem foi para a final foi o Palmeiras e acabou se consagrando campeão. Então veja o que eu chamo de estatística criativa. Os números demonstram alguma coisa que o cara lá vai usar, o apresentador, os comentaristas vão usar de maneira positiva, ok? Não estou fazendo crítica aos caras. Mas a ideia é a seguinte, tá, e daí? Existe uma metodologia de não se considerar que é o conjunto do resultado, só o jogo, bola rolando, ok, ganhou, não ganhou, empatou, tá bom. Só que quem se classificou foi o outro. Então, adianta ter essa vantagem, vamos dizer assim, entre aspas, sobre um histórico de um time que acabou indo para contra um time que acabou indo para a final e você ficar com o histórico positivo? Isso é igual ser, sei lá, o melhor jogador da temporada de um time que foi rebaixado, ser o artilheiro do campeonato de um time que não chegou nem em 10º lugar. Para o jogador é bom, mas são estatísticas que no fundo demonstram mais desequilíbrio do que outra coisa. Então a estatística criativa é toda aquela visão que alguém pega e que faz saltar aos olhos só a parte que interessa. Principalmente nas eleições acontece muito isso. O cara vai lá, escolhe o local onde vai ser feita a pesquisa, qual a metodologia, que tipo de pergunta, o horário, se ele sabe já de antemão se aquela região é mais favorável ao tal candidato ou não, vai para a fila de presídio fazer campanha eleitoral, os bandidos vão votar tudo no Lula. Então, percebe? Estatística criativa. Salta aos olhos ou faz saltar aos olhos aquilo que interessa. Sendo que na prática, pergunte aí para um atleticano se ele trocaria esse histórico positivo contra o Palmeiras e se tivesse ido para a final da Libertadores, se ele preferia... Tinha que ser uma coisa ou outra, né? Para ir para a final fica com histórico negativo, ver se o cara não topa. Porque no final, no fundo, o confronto direto, você fala assim, o Atlético tem a vantagem. Mas quem se deu bem e ganhou o principal campeonato, e poderia não ter ganho, mas foi para a final e ganhou o principal campeonato, foi o Palmeiras. Nas eleições é a mesma coisa, os caras ficam fazendo malabarismo ali, tentando colocar pompas, saltar aos olhos só a parte que interessa. Depois nas eleições, e você não deve se deixar influenciar. Principalmente no primeiro turno. O primeiro turno é o momento de você votar em quem você acha que é legal. Não importa se tem chance ou não. E aí, no segundo turno, se houver, você escolhe o que você mais gosta ou o que você acha menos pior. A decisão é sua.
só não pode ficar se deixando influenciar por gente, principalmente na área da política, por gente sinceramente, de índole duvidosa. No futebol os caras estão lá debatendo, é um assunto bem mais leve, mas nas eleições não. Então não se deixe ludibriar por pessoas que estão, na verdade, querendo mesmo te dar um panorama ali, de repente faz você acreditar que pinga é água ou o contrário. Só dei um primeiro exemplo que veio na cabeça. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Muito, mas muito obrigado mesmo. O canal tem crescido bastante. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, clique no sininho para receber todas as notificações. Divulgue isso aí, ajuda o canal. Tanta informação legal, vai lá dar uma fuçada. Tenho certeza que você vai gostar. Até mais.